Vamos ver agora a segunda parte de estrutura cristalina, mas antes de começar a parte de materiais cerâmicos, que é o foco do que nós vamos falar, eu queria fazer uma revisão do que nós falamos na aula da semana anterior, né? Poucos slides aqui só para a gente dar uma revisada. Primeiro, sobre como que a gente define uma célula unitária, né? Nós vimos que a célula unitária é a menor porção que representa o todo, né? Uma boa forma de colocar desse jeito, assim, os átomos se juntam, né? Em um sistema sólido, e a gente pode representar essa célula unitária considerando os comprimentos das arestas desse paralelepípedo, né, que a gente está considerando aqui, e os ângulos entre eles, e esses 6 parâmetros, são os que a gente chama de parâmetros de rede cristalina, né? Então, com base nesses parâmetros, a gente consegue ver 7 diferentes sistemas cristalinos, onde esse triclínico seria o de menor grau de simetria e o cúbico de maior grau de simetria, onde a gente tem A igual a B igual a C, alfa igual a beta igual a gama, que é igual a 90 graus, né? E aí a gente vê vários metais inseridos nesse sistema cristalino. Bom, dentro dos sistemas tem dois fatores que são importantes, né? Um é o número de coordenação, que são as partículas que envolvem a partícula central de uma célula. E o fator de empacotamento, que é o volume de átomos sobre o volume da célula. O nome já está dizendo, é o quanto essa célula está empacotada, né? O volume da célula foi, de fato, efetivamente utilizado pelas partículas. Quando são metais, a gente chama de fator de empacotamento atômico, já que são os átomos que compõem os metais, e no caso dos materiais cerâmicos, a gente chama de fator de empacotamento iônico, né? Porque são os materiais compostos de ânions e cátions, que a gente vai falar sobre isso hoje. Então, relembrando aqui 3 sistemas cristalinos que a gente comentou e que são assim, os mais adotados pelos metais, a gente tem aqui o cúbico de corpo centrado, né? Então tem aqui 8/8 de uma partícula nos vértices, mais um central, então são 2 átomos por célula unitária, fazendo com que o fator de empacotamento, então, dê 0,68, já que são 2 átomos e o volume, que é A ao cubo, né? Como se relaciona a aresta com o raio, a gente pode ver aqui nessa célula que na diagonal do cubo, que seria a raiz de 3, a gente tem 4 raios aqui, né? Um aqui, mais 2 no central, mais um ali. Então, a raiz de 3 a gente tem 4R, por isso essa relação. Então, quando a aresta vai ao cubo, esse raio aqui com esse raio vai cortar, a gente vai ter então um número adimensional, né? Está aqui 0,68. No caso, mais uma coisa para falar, o número de coordenação, né? A gente tem um átomo central coordenado ao 8, que são os vértices. Aí, quando a gente vê o cúbico de corpo de face centrada, a gente pode olhar aqui a relação entre aresta e raio olhando as faces, né? Olha uma face. Uma face a gente tem que A raiz de 2 é igual a 4R. E são 4 átomos por célula unitária, porque são 8/8, certo? E mais 6 faces, em cada face tem meio átomo. Então, são 3 nas faces e 1 nos vértices, né? Com número de coordenação 12, esse a gente fez um exercício em sala lá para a gente conseguir chegar nesse 12, né? E vimos. E a gente vê vários metais nesse sistema. O último que eu vou comentar aqui para a gente relembrar é o hexagonal, onde a gente vê que os átomos, na realidade, eles estão juntos, né? Embora esquematicamente seja representado dessa forma, por isso que A igual a 2R. O fator de empacotamento também é o mais elevado que existe, que tem, assim como o CFC, e 3 átomos estão centrados, né? Esses 3 átomos pertencem totalmente a essa célula, esses 2 átomos, metade de cada um pertence à célula, a outra metade está para fora, e aqui os 6 átomos, 1/6 de cada um dentro da célula, então são 6 átomos no total, tá? Então, resumindo, a gente tem aqui as relações entre aresta e raio, né? O cúbico simples igual ao hexagonal compacto, só que a gente tem que lembrar que o cúbico simples, por ter um fator de empacotamento muito baixo, de 0,52, não é adotado pelos metais. Então, o tema hoje é justamente a gente falar sobre sistemas cristalinos de materiais cerâmicos. E aí a gente tem que lembrar que quando a gente fala de materiais cerâmicos, a gente tem ânions e cátions que vão se conectar, formando um material sólido. Então, é claro que existe aí uma eletroneutralidade necessária na partícula,
Então, as cargas têm que se neutralizar, né? E uma outra coisa importante é o seguinte, é o tamanho dessas partículas, né? Como você colocar uma partícula muito grande, é óbvio que você pode conectar a ela muitas partículas pequenas, mas o contrário não é verdadeiro. Se você pega uma partícula muito pequena, o máximo que você pode colocar são duas partículas enormes do lado dela, porque senão você não consegue fazer a conexão. As partículas têm que se encontrar, elas têm que estar em contato efetivamente, né? E aí a gente pode ver que os raios iônicos são muito diferentes. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o césio, né, que tem um raio bem grande, e ele for fazer uma composição com cloreto, formando cloreto de césio, que é 0,168, 0,181, vai ter um número possível de cloretos em torno do césio, né? Por outro lado, se a gente coloca, e aí a gente vai falar muito dele, né, que é o cloreto de sódio, que está aqui, o sódio com 0,102 nanômetros, o cloreto 0,181, ou seja, a diferença já é bem maior, né? Então, já outro sistema cristalino é possível de ser formado, né? Então, o mesmo cloreto, se ele se juntar com sódio ou se juntar com sódio, vai ser uma composição diferente porque os raios deles foram diferentes, né? Tem uma relação maior. E aí a gente vê que existe uma geometria de coordenação, né, que relaciona com a diferença entre os raios. Esse Rzinho aqui está representando o raio do cátion, esse é o raio do ânion. Então, se a relação é muito pequenininha, a gente está vendo essa possibilidade aqui, né? Conforme a gente vai aumentando essa relação, a gente vai vendo que a gente vai tendo a possibilidade de juntar mais átomos de carga oposta sobre uma partícula central. Então, esse caso aqui, por exemplo, seria um cátion, né, que poderia se conectar a 8. Então, esse cátion tem que ser maior, né? Um cátion pequenininho, ele não consegue se conectar mais do que esses dois. Bom, da onde vêm esses números, né, que determinam o número de coordenação 2, 3, 4, 6, 8 ou 12? Dessa relação, então, de cátions e ânions, sabendo que o cátion tem que conectar aos ânions, né? Não pode essa partícula ficar solta aqui no meio. Então, as partículas vão se juntando e daí vem essas possíveis formas geométricas, né, para os materiais cristalinos cerâmicos. Aí, para a gente entender de onde veio isso, tem aqui uma relação, né, só para mostrar como é que foi determinado, e é só uma questão de geometria, como foi determinado esses valores dados nessa tabela aí, onde mostra as relações entre os raios, tá? Bom, então, o posicionamento das partículas vai depender da relação entre os raios e das cargas, né? Novamente, falando que tem que haver eletroneutralidade na partícula. Bom, e aí, como que essas partículas vão se encaixar aí dentro, né? Cátions e ânions. No caso dos metais, a gente viu que, por exemplo, no caso do cúbico de face centrada, a gente tem as mesmas partículas nas arestas, nos vértices e no centro das faces, né? Onde, então, que um material cerâmico, onde as partículas de carga oposta vão se situar dentro de uma base formada por um cátion, por exemplo, ou por um ânion, né? Aí, essa relação que a gente acabou de ver no slide anterior, que vai depender, a relação entre os raios é que vai determinar se vai haver coordenação tetraédrica, por exemplo, que seria a coordenação 4, ou se vai ser uma relação octaédrica, que seria a número de coordenação 6, ou se vai ser cúbica, número de coordenação 8, vai depender então dessa relação entre os raios. E os vazios que existem na rede vai ser onde vão ficar as partículas. Então, por exemplo, no sistema cúbico de face centrada, onde é o sítio vazio? É exatamente o centro, não é isso? O centro não tem átomo ali dentro. Assim como num sistema cúbico de corpo centrado, as faces estão vazias. Então, justamente nesses lugares vazios da rede é que as partículas de carga oposta vão se situar. Nas redes compactas, esses vazios intersticiais,
Existem dois vazios intersticiais aqui que é para a gente olhar na rede CFC, que é a mais compactada, tá? Então, nós vamos ver dois tipos aqui. Um são os sítios octaédricos. No momento que eu falo que o sítio é octaédrico, significa que a partícula que ficou neste sítio, neste vazio, neste lugar da rede, ele se conectou, ele tem número de coordenação 6, por isso que se chama octaédrico. O nome parece 8, mas são 6 na coordenação. Então, quem ficar ali se coordena com 6. Então, o que a gente está vendo aqui? Se a gente olhar esses vértices aqui, né, essas bolinhas rosas aqui que estão representando essas partículas que estão em sistema cúbico de face centrada. Então, aqui os vértices e as faces, certo? Aí a gente está vendo o seguinte, que há posições vazias nessa célula, que são o centro, tá aqui o centro do cubo. O cubo é isso tudo aqui, né? Está aqui o cubo, aqui o centro do cubo. E nas arestas, cada uma dessas arestas tem aqui um átomo que está representado em preto, mostrando que ele é diferente deste, então significa que ele tem carga oposta, e a gente está vendo que em cada uma dessas arestas a gente tem um átomo. Então, o que acontece aqui? São 12 arestas. O átomo que está nessa aresta, só um quarto desse átomo pertence a essa célula. Então, sendo 12 arestas, a gente tem 3 átomos aqui, nesses representados aqui, nas arestas, mais um central. Então, significa que a gente tem 4 átomos, ou melhor, 4 íons que estão nesses sítios que a gente está vendo aqui, que são sítios octaédricos. Quem fica nessa posição se coordena com 6. Além disso, a gente tem os 4 íons que estão compondo a célula CFC. Então, a gente ficou com 4 de cada um deles, né? E que, de fato, para que haja neutralidade elétrica entre eles, a eletroneutralidade, sendo 4 de cada um, eles devem ter a mesma carga, obviamente opostas. Aí, o que vai acontecer agora? Como a gente tem agora 2 tipos de raio, a gente não pode mais considerar o raio somente aquele R, como a gente fazia lá no metal, porque agora, afinal de contas, nós temos mais de um raio. Se a gente tem mais de um raio, o que a gente vai ver? O que a gente vê aqui? Que na aresta a gente tem um raio desse aqui mais um desse, e tem 2 raios desse. Então a gente pode dizer que a aresta são 2Rzão mais 2Rzinho. De fato é isso, né? Tá todo mundo conectado aqui, né? Vamos lembrar que isso é só um desenho esquemático, tá todo mundo junto. Então, agora, a relação de A com R não tem mais nada a ver com aquela relação que a gente viu anteriormente, porque agora nós temos 2 raios diferentes, né? 2 tipos de partículas diferentes. Então, nesse sistema, essa é a relação aresta e raio. Agora, vamos ver o outro sítio que existe na rede CFC. Além do octaédrico, tem uma posição que quem fica ali se coordena com 4 partículas. Está ele bem representado aqui. Está ele aqui coordenando com 4 partículas. Então, ele é uma posição tetraédrica, número de coordenação 4. Que posição é essa? Essa posição é aquela que a gente chama do tipo 1 quarto, 1 quarto, 1 quarto. Se a gente partir daqui como nossa origem, a gente teria que andar 1 quarto em Y, 1 quarto em Z, 1 quarto em X, chegaria nessa posição aqui. Então, essa posição, né, que seria do tipo 1 quarto, 1 quarto, 1 quarto, existem 8 delas, né, porque depende de onde vem a origem, pode estar aqui, 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 aqui. Então, são 8 posições dentro dessa rede em que tem isso aqui, né? Seria 1 quarto, 1 quarto, 1 quarto, ou 3 quartos, 3 quartos, 1 quarto, né? Então, são 8 posições dentro da rede em que quem ficar ali se coordena com 4. Então, são 8 posições tetraédricas. Aí, como é que a gente vai ver agora a relação da aresta com os raios? Agora, a gente vai ver o seguinte. Aqui tem um íon, e conectado a ele está esse íon nessa posição 1 quarto, 1 quarto, 1 quarto. Então, quando a gente olha na diagonal do cubo, a gente pega o primeiro quarto dessa diagonal, a gente está vendo no primeiro quarto um raiozinho e esse raiozão, né? O Rzinho e o Rzão. Então, significa o quê? Que em A raiz de 3,
dividido por 4, então é 1/4 de A raiz de 3, a gente tem aqui um Rzão e um Rzinho. Tá? Então, isso é a posição 1/4, 1/4, 1/4, independente de onde a gente olhar a origem. Então, agora, para quem fica no sítio tetraédrico, essa aqui é a relação de aresta com raio, e que, para calcular o fator de empacotamento, é esse valor que a gente vai olhar. Bom, aí os materiais cerâmicos, então, eles podem ter vários tipos, né? São várias geometrias diferentes. E aí a gente vai ver aqui que as estruturas elas podem ser muito complexas. Vamos ver algumas aqui, e algumas a gente consegue ver a relação entre cátions e ânions. Outras já dificultam um pouco pelo número de íons que compõem a célula unitária. Tá? Então, vamos ver aqui o material cerâmico, onde a gente considera aqui a possibilidade de ter mais de um tipo de metal, de elemento metálico, né? Um determinado elemento não metálico. Então, a gente vai ver aqui que existem algumas possibilidades. Um seria o cerâmico do tipo MX, onde a gente tem um metal e um não metal. MX2, então para cada metal a gente tem 2 não metais. M2X3, MM', 2 metais, X3, M', M2' X4. E os silicatos que estão aqui de uma forma isolada, a gente vai ver depois, tá? Vamos falar primeiro só sobre esses tipos aqui, e silicato fica para depois. Bom, a estrutura cristalina do tipo MX, eu vou dar alguns exemplos aqui, e a mais simples é a do NaCl, é um mineral chamado halita, onde a gente tem um número de coordenação 6. Como que foi visto que ele tem número de coordenação 6? Se a gente pegar o raio do sódio e o raio do cloreto e dividir, a gente vai naquela tabela lá atrás, onde tem a relação entre raios, e vamos descobrir que o número de coordenação deve ser 6. Então, significa que os íons vão ficar nos sítios octaédricos, conforme eu mostrei alguns poucos slides atrás. Então, o que a gente está vendo aqui? O cloreto, numa célula cúbica de face centrada, e os sódios aqui nas arestas, certo? Então, o sódio está em coordenação 6. O que a gente está vendo aqui? Considerando que tem 12 arestas e 1/4 de cada sódio está nessa célula, então eu tenho 3 sódios em arestas, um íon sódio no meio, no centro dessa célula, e os 4 cloretos. Então, como eu tinha comentado anteriormente, a gente tem então 4 íons de cada espécie, sendo 8 por célula unitária. São 2 íons associados. E como eles têm carga mais 1 e menos 1, a eletroneutralidade está mantida, já que tem 4 de cada, né? Então, outros íons, e a gente pode ver que não necessariamente precisa ser carga mais 1, a gente pode ver, por exemplo, óxido de cálcio, óxido de níquel, óxido de ferro, óxido de magnésio, onde a gente tem carga mais 2 e menos 2 no oxigênio. Mas ok, não tem problema, são 4 de cada, então vai ter a eletroneutralidade entre esses compostos, certo? Outro exemplo, esse aqui foi o exemplo 1, do tipo MX. Vamos agora ao exemplo 2, ainda tipo MX. Agora a gente vai passar para aquele cloreto de césio, que eu até falei anteriormente, lá, vendo que o césio tem um raio já bem maior, a relação entre eles já é bem maior. Isso significa que eles não têm mais o número de coordenação 6, eles caem naquela tabela agora em número de coordenação 8. O que é o número de coordenação 8? Está aqui, ó, o césio no centro e 8 cloretos, que são os que estão nos vértices. Então, agora ele passou a ter número de coordenação 8. Para isso acontecer, a relação entre raios tem que ser grande, tá? Agora vamos ao exemplo 3, ainda do tipo MX. Agora é sulfeto de zinco. O que acontece no sulfeto de zinco? Quando a gente faz a relação entre raios, a gente vai parar lá nos sítios e mostrar que o número de coordenação deles tem que ser 4. Então, essas bolinhas azuis aqui, que estão representando o zinco, elas estão internamente dentro do cubo. Então, aqui o enxofre, né, o íon de enxofre que está aqui nos cúbicos de faces centradas, e o zinco que está aqui dentro da célula, nas posições 1/4, 1/4, 1/4. Mas são 8 posições dessa, né? Como a gente viu anteriormente, porque você está dando um cubo, então tem 8 posições daquele tipo 1/4, 1/4, 1/4,
só 4 estão ocupadas. Ok, não tem problema que ocupem só 4. O importante é que só ocupar aquelas que causem a eletroneutralidade. Esses dois que estão desenhados aqui é só para mostrar que há uma coordenação tetraédrica, né? Cada um desses enxofres estão ligados a 4, mas eles já estão na célula do lado, tá? Isso é só para mostrar que cada um deles está nessa coordenação aqui. Então, tem 8 íons na célula unitária, sendo 4 de cada um, carga 2, carga menos 2, ok, zerou. E tem ainda outros compostos para a gente ver que não é só o sulfeto de zinco. Mas então, vimos aqui foi a estrutura do tipo MX. Vamos agora para a estrutura do tipo MX2. E aí um exemplo bom para a gente ver aqui é a fluorita, é o fluoreto de cálcio, que a gente passa a ter 3 íons associados, um de cálcio e 2 de flúor. Olha o detalhe, o cálcio ele é mais 2, o flúor menos 1. Então, de fato, para cada cálcio eu preciso ter 2 fluoretos, porque senão não zero a carga, né? E aí, quando a gente olha esse cubo, essa figura, vamos ver se dá para entender bem, tá? O que a gente tem aqui? O cálcio, que está representado nessa face, nesse vértice, nessa face do fundo e na face da frente, ele na realidade compõe um sistema cúbico de faces centradas. Então, na realidade, só para o desenho não ficar muito cheio, não botaram em tudo, mas ele está aqui, 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 está no meio dessa face, está aqui, está no meio da face do fundo, né? Então, o cálcio está em sistema cúbico de face centrada. E o fluoreto, ele está lá dentro do cubo, naquelas posições internas, e olha onde é que ele está aqui agora. Olhando o cálcio em relação a ele, a gente vê o cálcio com coordenação cúbica. E quando a gente olha o fluoreto em relação aos cálcios, olha um cálcio aqui, um aqui e outro aqui. O que a gente vê? Que ele está numa posição tetraédrica. Então, a gente está vendo dois tipos de coordenação. Um em relação ao outro. Um está em uma posição tetraédrica e o outro está na posição cúbica. Outros compostos também estão assim, uraninita, né, o oxitório. O que a gente tem aqui? Um cálcio coordenando com 8, a relação entre eles permite justamente que ele fique num arranjo tetraédrico de 4 íons em relação a esse, cúbico em relação ao fluoreto e cúbico de íons em relação ao cálcio. Tá? Então, já complicou um pouquinho em relação ao que a gente viu anteriormente. Né? E, de fato, os sistemas cristalinos eles podem ter assim, arranjos diferentes numa mesma composição, tá? No mesmo sistema como um todo, cristalino. Vamos agora, nem vamos tentar começar daqui para frente a olhar isso aqui, a gente já não vai conseguir mais olhar um para o outro de tanta coisa que a gente vai ver, né? Mas a gente está vendo aqui um sistema hexagonal compacto, né? 30 íons cada célula unitária. Está aqui a alumina, a L2O3, são 30 íons por célula unitária. A gente está vendo 12 alumínios, 18 oxigênios, né? 2/3 dos interstícios estão com íons alumínios. E, além do Al2O3, a gente está vendo aqui que Cr2O3 também usa esse sistema cristalino, Fa2O3 usa esse sistema cristalino. Relembrando o que esse alfa está fazendo aqui, quando a gente tem uma letra grega na frente aqui de uma fórmula química, está indicando que este óxido ele pode ser encontrado em outro sistema cristalino, não só nesse. Este é o chamado de alfa, mas a gente tem outros, tá? Bom, aí vamos agora passar para um que tenha 2 íons. E aí está aqui, por exemplo, o cálcio, o titânio e o oxigênio. Olha o que a gente vê para cá. O titânio está no centro, oxigênio nas faces e cálcio nos vértices. Aí o que acontece? Se eu olhar só o cálcio, ele seria um sistema cúbico simples. Está aí o cúbico simples aparecendo. Ele não aparecia nos metais, porque de fato o empacotamento fica muito baixo. Mas no caso do cerâmico, olha o que a gente tem. Tanto o oxigênio quanto o titânio, ele começa a preencher os espaços vazios internamente, aumentando o fator de empacotamento e fazendo com que esse tipo de sistema cristalino seja adotado na prática. Tá? Então, além do CaTiO3, a gente também tem o Ba, né, que é o bário com titânio e oxigênio, né, onde a gente tem 5 íons, certo? 1 dos vértices, 3 das faces, mais 1 aqui interno. Então, esse é um tipo de sistema cristalino.
Passando agora para o sistema cristalino, onde a gente tem 4 não metais, a gente vai ver aqui 2 metais diferentes, 4 não metais, vários outros óxidos também compondo esse tipo de material. Os espinélios, que são materiais cerâmicos magnéticos, vocês vão ver depois isso quando falarem de propriedades magnéticas, tá? A gente vai ver aqui que um tipo de cátion fica em posições tetraédricas, outro tipo de átomos fica em posições octaédricas. Então, olha como é a quantidade de íons que representam a célula unitária, né? 56 íons para representarem uma única célula unitária nesse caso. Então, a gente passa a ter uma quantidade muito maior de íons numa única célula unitária, ou seja, um sistema cristalino bem mais complexo do que tudo aquilo que a gente tinha visto. Na estrutura inversa, e isso aqui vai ser uma parte importante que vocês vão ver quando falarem de cerâmicos magnéticos, né? Onde vocês vão ver que os íons que são com carga mais 2 e carga mais 3, eles ficam em sítios diferentes, parcialmente são anulados em termos de sua característica magnética, né? E isso vai ver depois. Aí, chamar sua atenção aqui para a magnetita, que vocês vão ver isso também, né? Onde a gente tem aqui o ferro, ferro 2, ferro mais 2, ferro mais 3 e o oxigênio. Então, na realidade, isso é um FeO, Fe2O3 que se juntam para formar aquilo que a gente entende por Fe3O4, que é claro que não poderia ser o número de oxidação, não seria nem mais 2, nem mais 3, né? Então, na realidade, é FeO, Fe2O3, que juntos dão esse composto chamado magnetita, que é um mineral que tem uma característica magnética natural. Tá?